Ei, gente, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos aí para mais uma live nesse mês de maio tão especial aí da luta antimanicomial. E hoje a gente vai conversar com uma outra pessoa que não estava programada, mas que é muito bem-vinda também. Hoje seria uma live no canal da Marley, né, de São Paulo, lá de Sorocaba. Só que a Marley adoeceu e aí de última hora a gente teve esse contratempo. A gente ia falar do mesmo tema de hoje, né, que um tema muito bacana, só que como a Marley, né, ela realmente adoeceu esses dias, então a gente teve aí esse contratempo, mas nada que Nise da Silveira, nossa musa inspiradora, né, nos dê luz aí pelo caminho, como ela sempre faz. Então hoje o nosso tema aqui nesse mês especial aí da luta antimanicomial, né, esse mês especial que realmente eu preparei aqui no canal para todos nós, né, então para falar aí da luta antimanicomial, de saúde mental. Então preparei toda segunda e sexta, a gente vai ter live aqui no canal. E manda então aqui essa live para todo mundo aí nesse aviãozinho que tem aqui embaixo. Depois ela vai ficar gravada aqui no IGTV. E também, mais tarde um pouquinho, assim que terminar aqui a live, além de ficar gravada aqui no canal, eu também deixo ela gravada no YouTube, no canal Psicologia e Arte na Prática. Mas aí com esse contratempo, né, mandar um beijo, melhoras para Marley querida, né? A gente iria falar de Nise da Silveira, que ela tá aqui morrendo de paixão. Hoje mesmo eu conversei com ela, ela toda preocupada. Ai, Elaine, você conseguiu alguém? Eu falei, não esquenta a cabeça não, Marley. Se eu não conseguir alguém, de qualquer forma eu faria, né, sozinha essa live, né, faria um tempo menor, não teria problema e tal, não deixaria de manter a programação aí, né, do mês todo, que a gente está programado toda segunda e sexta, ter essa programação aqui no canal, mas, né, por luz, que eu falo que é da Nise mesmo, aí por alguns grupos que eu participo, através da Ana Paula, que é de um grupo que eu participo, né, aí do Brasil, ela me indicou a Ariadne, e aí eu cheguei lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e ela me indicou a Ariadne, também psicóloga, pra gente falar então da Nise, né? Então agradecer já de antemão aqui, né, a Ana Paula por ter indicado, e aí eu já fui conversando com a Ariadne hoje no WhatsApp pra gente, né, já combinar algumas coisas que a gente ia falar. Gente, foi assim, a gente viu as afinidades que a gente tinha e foi muito bacana, né? Eu acho que Nise faz isso, faz as pontes, né, para as pessoas aí, pra gente ligar a pessoas que a gente fala que, né, às vezes a gente não conhece pessoas, mas essas pessoas já estão presentes aí na vida da gente, mesmo que a gente às vezes nem sabia, mas a gente sabe que elas estão por aí, né, de alguma forma. E Nise também, né, como diz, dá seus pulinhos aí para fazer essas pontes aí. Então o nosso tema de hoje é falar de Nise da Silveira, uma mulher além de seu tempo. Você conhece da Nise da Silveira, essa psiquiatra lagoana, porreta, que eu falo que ela é porreta de verdade. Então, para a gente conhecer um pouquinho, né, dessa mulher sensacional, essa brasileira, que muitas pessoas não conhecem ainda sobre esse legado que ela deixou e ainda ele existe, né, aí no nosso país e até fora do nosso país. Então, nós vamos conversar um pouco hoje com a Ariadne Oliveira, psicóloga lá de Cabo Frio, tem um trabalho também muito bacana, e ela vai contar algumas histórias aí que ela teve com a Nise. Olha para você ver, gente, olha para você ver aonde que nós chegamos. Então eu vou chamar aqui a Ariadne, deixa eu só achar ela aqui, agradecer a todo mundo que tá chegando aí, mandar um beijo, Nancy também de São Paulo, que hoje entreguei, né, Nancy, o capítulo do livro, que falando sobre a Nise e os desenhos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Peraí, eu acho que mandei. Isso. Mandei. Isso. Ei, Ariadne, até que enfim. Tudo Olá, bem? tudo bem? Nossa, emocionada, honrada pelo convite. Eu que estou aqui, ó, emocionadíssima com o nosso, eu falo que nem nosso encontro, nosso reencontro. Isso, com certeza. Como você falou, né, na introdução, Nise faz isso, né?
Não é à toa que a gente fala de uma mulher além do seu tempo. Eu gosto muito dessa frase, né? De nós irmos além. E Nise fez isso. Lá em 1905, quando ela nasce, eu acho que ela já vem com esse propósito, né? E essa trajetória marcou inúmeras mulheres. Imagina, uma mulher numa turma de mais de 150 homens, ela sendo a única. É Então ela já verdade. vem, né? Ela já vem com essa marca, né? Já mostrando pra gente, olha, vai, entra, faz uma faculdade de medicina, É né? verdade. Eu vou contar um pouco essa história, porque muita gente não conhece da história da Anis. Muita gente conhece, sabe, mas muita gente não sabe, não sabe nem quem que é a Anis. Muita gente não sabe da história dela. E é legal a gente ter esse espaço, né? Porque assim, eu o ano inteiro eu falo da Anis aqui no meu canal. Mas nesse espaço do mês de maio, né, eu sempre faço questão, assim, ano passado, eu lembro que no mês de maio eu sempre faço uma programação especial pela luta de manicomial. Mas ano passado eu fiz uma live que ainda era 1 hora, né? Que aí interrompi 1 hora certinho. Aí você tá no meio da live e cortava a gente. Hoje a gente já pode fazer uma live mais de 1 hora. Só que hoje também vai ser 1 hora. Mas assim, eu lembro que foi tão bacana, tão legal que as pessoas gostaram. E eu ainda não tinha terminado de falar o assunto, porque renderam comentários e tal. Aí a gente teve que voltar para falar mais um pouco, né, do assunto e tal. Então foi muito legal. Foi uma live de quase 2 horas, tivemos que parar e voltar, assim. Então foi muito bacana a gente falar aí, né, dessa obra da Anis da Silveira, foi muito legal, assim. Então, assim, né, desse tema, então, agradecer muito você por ter aceitado esse convite, assim, de última hora mesmo, que foi hoje à tarde que a gente conseguiu, né, te achar aí através da Ana Paula, que deu, né, que te deu, que deu o seu, o seu contato, e aí a gente foi conversando, né? E de cara eu falei assim, essa aí também é da Anis, né? Então foi bacana a gente ter se reencontrado aí. Isso, agradecer. Eu falei para Ana Paula que ela me deu um presente. Aí depois eu falei, não, você me deu dois. Depois que a gente deu, né, nosso encontro se deu no WhatsApp, eu falei, não, Ana Paula, foram dois, né? Falar de Nise no início, né, do mês onde a gente precisa falar sim e muito, né? Não só no 18 de maio, mas desde o 1º de maio e de maio a maio, né? De maio a maio, exatamente. Sobre uma luta que sempre tem um retrocesso, né? A Nise fala desse lugar também, e eu, né, posso falar desse lugar na minha prática, né, o quanto que eu me vi representada pela Nise em alguns momentos. E assim, é um presente, né, desse, como você falou, desse reencontro, né, com você, porque no pouco que a gente falou, a gente fez um contato de Espiritual. Espiritual. De história, né? Quando a gente fala em reencontro, eu acho que porque são histórias que se identificam, né? A Nise, como você falou, tem muita gente que não conhece, mas quem conhece, nossa, né? Não tem como se emocionar, não tem como respeitar, não tem como reverenciar, né, toda a trajetória que ela fez, todo o caminho que ela abriu, né, para que a gente pudesse transpor a teoria, sim, transpor a teoria e a teoria dela, né, uma faculdade de medicina que é importante, toda a parte teórica, né, mas ela foi além. Por que ela foi além? Porque ela falou, peraí, não é só isso, eu preciso tocar, eu preciso sentir, né? Mas vamos lá, vamos ouvir a história da Nise primeiro, que depois eu conto as curiosidades. Pois é, nós vamos falar várias curiosidades. A gente não vai entrar muito assim em detalhes de teoria, essa coisa. Não, a gente vai contar mais assim o papel dela enquanto mulher, pioneira, transgressora aí de uma época que mulher não podia, mulher não era, mulher não falava, essas coisas de mulher não pensava, né? E ela já estava lá fazendo barulho, né? Então assim a gente vai fazer como se fosse um recorte mesmo. A Nise enquanto mulher numa época, né? Desde a época que ela nasceu, assim, porque tem detalhes aí dela, principalmente adolescente, até que criança ela foi, vamos dizer assim, né? Normal aí dentro do esperado, né? E tal, mas da adolescência dela até ela, enquanto ela morreu, morreu não, que até hoje, mesmo ela morrendo, até hoje ela faz barulho, né? Porque tanto nós estamos aqui fazendo barulho para ela, né? Então, não é?
Então, assim, e até ao nosso papel hoje, né? Nós, em pleno 2021, o quanto ainda que nós mulheres, em muitas das vezes, ainda sentimos esse papel da mulher não estar ainda em determinados lugares, de não ter voz. Então, tem muitas coisas ainda que sofremos como ela sofreu lá na época dela. Infelizmente, que a gente sabe que ainda estamos ainda nesse lugar. Muita coisa melhorou, né? Aliás, muita coisa melhorou, graças a Deus e tudo, mas a gente sabe que muita coisa ainda precisa de caminhar, né? Então a gente vai fazer um recorte mesmo, assim, a gente não vai falar de teoria, de metodologia e tal, não, a gente vai falar do papel da mulher vamos colocar assim, a Anise como inspiradora aí, né, nesse papel da mulher. Então, assim, a gente vai contextualizar um pouquinho aqui para dar um pontapé aí nesse bate-papo, né? Aí eu fiz aqui o meu roteiro, que sempre eu sigo ele aqui nas lives que eu falo dela. Eu coloquei o óculos aqui, tá? Porque a pessoa não enxerga assim muito, não. Então eu tenho que colocar aqui. Então, assim, só para contextualizar um pouquinho a história dela, né? Para eu não sair assim de uma ordem mesmo cronológica, para ficar bem certinho, porque para as pessoas entenderem até por que eu vou falar determinados detalhes aí, para entender essa história dela de adolescente para frente, né? Então, assim, ela é nascida no dia 15 de fevereiro de 1905, né, em Maceió, Alagoas. Então, eu sempre falo a nordestina porreta, né? Ingressa na Faculdade de Medicina da Bahia com 15 anos. Eu acho que aí, assim, até ela nascer e até os seus 15 anos, ela foi uma criança normal, né, que estudou, viveu ali com o pai e com a mãe. O pai era um professor de matemática, a mãe uma pianista, né, mas uma pianista que já estava com seu pezinho na arte, né, vivendo aí o seu sarau, que a mãe dela sempre fazia sarau em casa, vivia fazendo concertos, dava aula de piano. Tentou ensinar a Nise o piano, mas ela falou assim, mãe, esse negócio não é pra mim, não. Ela tentava, via outras meninas, né, porque da idade dela, aprendendo, mas ela falou assim, esse negócio não é pra mim, não, mãe. Então, assim, existem, né, artigos e livros da Nise mesmo, né, assim, lógico que eu tô aqui falando as minhas palavras, mas ela falava assim, esse negócio não é pra mim de piano. Ela tinha um pai, né, da matemática, professor de matemática, quer dizer, mais intelectualizado nesse sentido, então ela tinha a arte e essa intelectualidade, quer dizer, ela já tinha essa influência aí em casa. E aí, quando ela foi terminando aí o segundo, assim, quase terminando o segundo grau, tinha os primos, né, os amigos, nós vamos fazer vestibular lá na Bahia e tal. Ela falou, também quero fazer. Eu falei, mas você não pode fazer, você tem 15 anos, pelo menos tinha que ter uns 16 anos para fazer, né, o vestibular e tal. Ela, não, mas eu quero fazer. Mas não pode, minha filha, você tem 15 anos, você tem que ser emancipada, pelo menos. Aí já começou a Nise transgressora, né? Então, o que ela faz? Por influência da sua família, principalmente pro lado do pai, né? Porque o lado do pai era uma família muito influenciável em Alagoas. Por quê? Em Maceió, né, assim, especificamente em Maceió, porque eram donos de um jornal local que tinha até rivais lá na cidade, essa coisa toda. Então, eram famílias muito influenciáveis politicamente falando, porque tinha jornais, essa coisa toda. E aí ela conversou com o pai nessa influência, né, conversou com pessoas locais para poder mudar esse documento dela para falar que ela já tinha 16 anos para ela conseguir fazer o vestibular e entrar para a faculdade de medicina. Então, Nise consegue fazer esse vestibular lá na Bahia e consegue entrar para a faculdade de medicina aos 15 anos. Então, na verdade, ela fala no papel que tinha 16, mas ela não tinha 16, ela tinha 15. Ou seja, ela já começa a ser transgressora aí, né? Com 15 anos, ela entra para uma faculdade de medicina, né, falando que tinha 16, mas não tinha, ela tinha 15. Ela consegue se organizar junto com a sua família. Imagina, uma menina de 15 anos, eu quero entrar para a faculdade de medicina, lá na Bahia, quer dizer, sai do seu estado para ir para um outro estado com uma determinação que eu quero. Olha, gente, isso para uma mulher em 1905, vamos pensar, né, aliás? Isso é muito para uma mulher naquela época. A mãe estava tentando ensinar piano. E ela fala, mãe, esse negócio não é para mim. Né? Vamos pensar aí nessa história. Então, ela consegue ingressar para essa faculdade. Ela faz, juntamente até
né, com esses amigos e com esse primo especificamente, né, que é o Mário Magalhães, que é o primo que mais tarde acaba casando com ele, né? Então, só para a gente já, como diz, pular um pouco essa história aí, porque muita gente não sabe, mas os dois acabam casando a contragosto da família na época, que também foi uma transgressão aí, porque na época primo não podia casar com primo. Isso. Mas os dois acabam casando, eles não têm filhos, né? Mas acabam casando lá no Rio de Janeiro, depois que eles, né, vão para o Rio, saem de Alagoas e vai para o Rio, né, e tal. Então, assim, mais uma transgressão aí, né? Primo casando com primo. Quer dizer, mais uma coisa que ela faz que outra mulher era difícil de fazer isso, né? Porque era tudo assim, conforme que os pais queriam, né, Ariadne? Então, assim, olha, a gente vai percebendo essa característica dessa mulher, né? E aí, quando ela entra nessa faculdade, faz a faculdade de medicina, e aí, em 1926, né, ela se forma numa turma de 157 homens. E somente ela de mulher. Ou seja, 156 homens e ela de mulher, né? 157 pessoas e só ela de mulher. Imagina, numa época, então assim, ela foi uma das primeiras médicas do Brasil. Muita gente não sabe disso. Então, hoje, se você está aqui e se você é médica, tem uma mãe médica, uma tia médica, saiba que essa história veio, né, lá atrás. Lise foi uma das primeiras. Não vou falar que é a primeira, porque eu não tenho esse registro para falar que é a primeira. Mas foi uma das primeiras médicas. Médicas, gente, mulher, como diz o povo, fala, né? Menina, mulher. Então, assim, médica mulher no Brasil. Ela foi uma das primeiras. E isso, gente, numa época de 1926. No Brasil, aonde que, sabe, se até hoje, para uma mulher, é difícil de formar qualquer curso de graduação, qualquer curso, gente, qualquer curso. Imagina em 1926. Isso. Né, Ariadne? Então, assim, a mulher não é pouca coisa, não. É muita coisa. Não, ela era pequenininha, mas muito grande. Ela era pequenininha, franzinha, mas, né, dava pano para manga, né? Isso. Então, pensando aí, né, nessa história, nesse posicionamento já dela aí, né? E aí, quando ela forma, em 1926, em 1927, ela fica ali, né? Ela forma. O pai dela falece em 1927, e aí o que ela faz? Ela vai para o Rio de Janeiro, né, para então fazer uma especialização. E aí, nessa especialização, ela casa, né, com o primo, que esse que eu falei, o Mário Magalhães, casa com ele lá. Ele se torna até um médico muito famoso, muito mais. Ela não tinha nada de fama, nada de reconhecimento, de valor, nada. Ele se torna-se um médico sanitarista muito conhecido no Rio de Janeiro na época, né? Então, assim, eles eram até da mesma turma ali de medicina, mas ele que se tornou um grande médico, né, no Rio de Janeiro. E aí, e nessa especialização que ela fez, ela começa ali, né, a trabalhar essa história toda e tal. E em 33, né, que ela faz essa especialização e fica ali, né, no seu trabalho comum, normal e tal. Em 33, ela passa num concurso, né, que ela fez e foi designada médica psiquiatra, né, na assistência psicopata e profilexia mental. E aí, em 36, né, já trabalhando, em 36, ela mora e trabalha no Hospital da Praia Vermelha, em Botafogo, né? Muita gente às vezes não conhece o bairro. Botafogo é aquele pertinho ali, né, do Pão de Açúcar, onde tem um bondinho, muita gente não conhece. A Praia Vermelha é o pezinho ali, né, do Pão de Açúcar. Então muita gente não conhece, só para localizar, porque às vezes as pessoas conhecem o Pão de Açúcar, conhecem o bondinho. Então, assim, aonde que tem um pezinho ali, então só para as pessoas localizarem. Então fica naquela região ali. Então, nesse hospital da Praia Vermelha, que é um hospital lindo, maravilhoso até hoje, né? Ele é todo enorme, assim, a arquitetura dele é maravilhosa, né, Ariadne? Então, ali, nesse hospital onde ela morou e trabalhou, né, por um tempo, aí tinha uma enfermeira que trabalhava também lá,
no escritório onde que ela estava lá trabalhando, tinha um livro vermelho, né? Estou aqui resumindo muito a história. Tem um livro vermelho em cima da mesa da Nise, porque ela lia muito, era uma devoradora de livros, né? De Marques, de Machado de Assis. Assim, ela fala que um dos maiores escritores que ela gostava era Machado de Assis, né? De Freud, que ela também era uma leitora assídua, até porque Freud era um dos maiores, né? Assim, psiquiatras que tinha na época, essa coisa toda, era que ela mais conhecia. Ela lia francês muito bem, então assim, ela tinha, né? Toda esse respaldo aí de tentar, assim, de ler outros livros fora, né, a literatura, né, brasileira mesmo, da época e tudo. Então, assim, esse livro de capa vermelha em cima né, da mesa do escritório dela, uma enfermeira vê esse livro e a denuncia, né, porque viu que é um livro de capa vermelha, a denuncia aí por comunismo, porque, né, falando que aquele livro dentro aí da ditadura de Getúlio Vargas, e ela é presa, né, por 15 meses no Rio de Janeiro, né, e aí nessa história dela estar presa, que foi um grande também aprendizado para ela. Olha a história dessa mulher, né, que, assim, de pensar, uma mulher ter esse tipo de pensamento naquela época, né, para ela, assim, ela fez da prisão dela um início de uma construção desse legado que ela tem até hoje, né? Dessa construção do estudo dela, dos pensamentos, das experiências que ela começou lá no Engenho de Dentro, que mais tarde a gente, né, vai conversar um pouco sobre isso. Então, assim, nessa prisão, ela conheceu nada mais, né, do que Graciliano Ramos, né, que aí escreveu nesse livro do Graciliano Ramos, que é a Memória do Cárcere, né, escreveu uma passagem aí, né, desse encontro com a Nise, conheceu Olga Benário, Raquel de Queiroz, quer dizer, né, gente, até eu queria ser presa desse jeito, né, que esse povo básico, né, que esse povo básico aí, né. Então, assim, ela teve essa experiência, e dessa experiência, ela tirou uma frase que eu acho sensacional, né, que ela fala, assim, na prisão, pôde perceber o quanto a privação de liberdade, né, poderia levar a pessoa à loucura. E como também eram os quartos escuros do mundo interno dos esquizofrênicos. Que aí ela já começava a pensar, ligando aqueles esquizofrênicos que estavam lá, como que eles sentiam quando estava lá preso dentro de si, com seus pensamentos fragmentados, o que eles poderiam estar passando quando eles estavam lá presos dentro de si. Então, e ela escreve essa seguinte frase: acho que todo psicanalista, né, porque na época existia só, assim, mais, assim, é só a psicanálise mesmo, né, então, assim, acho que todo psicanalista deveria fazer um estágio em 1 ano na prisão, pois nada como o encarceramento para mostrar a alma humana. Eu acho que essa frase ela é perfeita, assim. E eu acho que isso cabe muito dentro também o que a gente está vivendo hoje na pandemia, né? A gente dentro de casa, para a gente realmente entender a nossa alma humana, isso tudo que a gente está vivendo hoje, né, Ariadne? Eu acho que é perfeito aí para a gente pensar muito nessas nossas histórias do que a gente anda vivendo. E aí, né, eu acho que aí começou a história da Nise, assim. E é lógico que aí depois ela, né, depois de ser presa, ela ficou um tempo, ela foi renomeada e foi, né, depois desse tempo, ela foi readmitida, né, lá no Centro Psiquiátrico Nacional, no Engenho de Dentro. Depois que ela saiu da prisão, ela foi para lá, e aí lá ela teve uma experiência, né, estou aqui tentando resumir, e aí eu te dou a palavra, mas assim, eu acho que é legal a gente dar esse resumão para as pessoas entenderem essa trajetória dela, e esse papel de uma mulher que teve essa trajetória, que começou, né, lá em 1905, quando ela nasceu, a adolescência dela, quando ela formou em 1926, em 1927, quando ela sai da terra dela e vai para o Rio de Janeiro, e quando começa essa história, porque a história dela já começou com 15 anos, quando ela entra, né, assim, de verdade, quando ela quer assim, eu quero entrar para a faculdade de medicina, e ela tinha 15 anos. Então, eu acho que a história dela começa muito aí, né? Quando ela, né, transgride aí os documentos dela e entra para a faculdade de medicina.
Então, quando em 44 ela sai, né, lá do presídio e vai, é readmitida, né, em algum lugar, e esse lugar é lá no Centro Psiquiátrico Nacional, no Engenho de Dentro, onde que acontece aí realmente a história dela, específica dela, onde que ela faz os estudos dela, ela encontra tudo aquilo que ela precisava para ela fazer os seus estudos, seus experimentos, sem saber que ali realmente seriam os seus experimentos. Na verdade, ela foi para lá para fazer o seu trabalho de psiquiatra, ponto. Só que chegou lá, onde que a vida dela toda teve a mudança, a história toda, né, de tudo da vida dela. E ela se tornou quem que ela se tornou sem querer ser quem ela se tornou, né, Ariadne? A gente sabe disso pela história dela. E aí, nessa época também, estavam surgindo novas técnicas, né, de tratamento e medicamentos, como, por exemplo, a lobotomia, eletrochoque, a convulsoterapia. Então, foi também justamente nessa época. E aí, um reconhecido médico, né, do hospital, ele chama a Anísia, então, para mostrar essas novas técnicas, né, esses novos tratamentos. E aí, ela foi lá para ver essa história toda. E aí, quando o paciente entrou em convulsão, né, nessa primeira demonstração, ela se assustou com essa agressividade, essa desumanidade de fazer aquilo com uma pessoa que entrou em convulsão, achando que aquilo ali iria trazer a pessoa, iria tratar a pessoa, né? E aí ela achou aquilo assim totalmente desumano e tudo. E aí ele falou assim, agora é sua vez de fazer. Ela falou assim, não, eu não vou apertar, né? E aí mais tarde o Ferreira Goulart, né, que se tornou um grande amigo dela, falou assim, aí, né, surgiu a psiquiatra rebelde, né? Porque não é de rebeldia, não tinha nada. Aí acho que ali já existia, mas se formalizou a psiquiatra, né, humana, e ali se formalizou a psiquiatria humanizada, né? Porque até então as pessoas não ligavam se estava doendo na pessoa, se aquilo fazia mal, né? Vamos pensar na lobotomia, né? Para quem não sabe, é fazer uma cirurgia no cérebro e tirar o lóbulo, né? O lóbulo da pessoa ali. E aí, quantos pacientes, a Nise mesmo teve essa experiência, eu tive no hospital, né, lá no museu, e aí você vê como que fala? Trabalhos de pacientes que antes de tirar o lóbulo e depois, quer dizer, o trabalho fica todo deformado, né? Então, eu acho que muito isso, esse papel que a Nise teve, né, para isso. Então, por que eu estou falando esse resumo para dar a palavra, né, para a Ariadne? Porque foi isso combinado, né, Ariadne, que eu ia fazer essa introdução justamente para que ela colocasse aí, né, as suas palavras, as suas considerações, porque tem gente que não conhece a história da Nise, então eu precisava de colocar, porque às vezes as pessoas não sabem, né, e tem gente que sabe, então nunca é demais a gente relembrar, justamente para ela fazer todas as suas considerações, para que então a gente fale desse papel dessa mulher, né, e para a gente chegar também até nesse papel dessa mulher de hoje. Então, as palavras são suas. Nossa, que maravilha te ouvir, né? Você é apaixonada, como não, né? Com certeza uma grande estudiosa, sei que está com o seu livro aí chegando, né? Eu quero estar presente, né, na leitura desse livro, porque a Nise, ela nunca vai ser ultrapassada, né? A Nise vai ser sempre atual. Então, você faz toda essa trajetória histórica lá de 1905. Nós estamos em 2021. Um atravessamento, né, com a saúde mental, de forma que, nesse momento, a gente não está só falando de uma instituição. A gente está falando de um planeta que está adoecendo na sua saúde mental. E aí a gente não está mais falando de um transtorno, né, de uma esquizofrenia. Não só mais disso. A gente está saindo desse lugar, graças a Deus, eu acho que a Nise tinha esse propósito do cuidado, porque quando você fala nesse momento em que ela está ali na prisão,
né? E que ela não consegue pensar só nela. Ela aproveita todos ao redor, aquele saber. E ela ainda introjeta nela esse sofrimento para além. É pura resiliência, que é uma palavra que foi construída há alguns anos atrás, né? Que não fazia parte do vocabulário, provavelmente, da Nise, mas fazia da ação, né? Então, Nise já vinha com essa resiliência dentro dela, trazendo propostas. Então, quando ela já estava trabalhando, ela foi descobrindo aos poucos como trabalhar isso, né? Mas lá aos 15 anos ela já sabia como fazer. Ela só precisava de ter o local, o material. Qual vai ser o meu material? Né? E quando ela fica diante desse material, qual é o material? Não é só o humano, é o sofrimento humano. Como que a gente trata o sofrimento humano? E ela se recusa, ela não vai tratar isso, né, através de um corte, através de uma ruptura, né, porque a pessoa que faz a lobotomia, ela fica robotizada. Na maioria das vezes, há casos em que dá certo, sim, doutores, se tem doutores na sala, né, sim, um certo, entre aspas, né, o certo, ele não atrapalha mais, ele não agride mais, né? Então ele fica sem vida. E é claro que essa vida explosiva, essa vida agressiva, essa vida transtornada da pessoa que tem o transtorno mental, ela precisa ser ouvida. Da onde que vem aquilo? Como a gente pode conter aquilo? E a Inise fala, vamos fazer isso através das artes? Vamos fazer isso através dos animais? Então ela põe animal dentro do hospital, que absurdo, né? É uma delicadeza, uma sensibilidade para com o outro que a gente fica assim, da onde ela tirou isso? Como que isso surgiu? Né? E eu não me ouso perguntar isso, porque eu acho que não é, né, da onde isso surgiu, eu acho que isso é de cada ser humano. Quando você falou, né, desse desconforto que ela teve com a lobotomia, com o ECT, com todas as práticas, né, em 96 eu estava dentro de um hospital psiquiátrico, 94, 95 eu já estava lá, e eu participei dessa trajetória toda, muito assustada, com enfermarias hiperlotadas, né? Enfermarias assustadoras, porque você entrava e você via seres humanos mutilados, abandonados ao chão, né? Abandonados a uma roupa comum, cinza, né? E trancafiados, e não só por uma grade, pelos muros do hospital, né, mas por uma prática também. Então, eu imagino, ela, enquanto médica, romper isso, ela ficou sozinha durante muito tempo, de fato, né? E aí, quem são os seus aliados? Vai ser a equipe multidisciplinar, né, que vai conseguir eu penso, né, que hoje, felizmente, os médicos eles estão saindo, já faz um bom tempo, né, mas a gente ainda tem muitos colegas, né, eu chamo de colega, porque no meu tempo, já tem uma estrada aí, no meu tempo você não podia falar colega, não, eu sou médico, você é psicóloga. Tinha uma diferenciação, nós não éramos colegas, né? Então, hoje eu falo, não, meu colega, saberes diferentes, né? E como que a gente aprende um com o outro. Mas eu penso que essa humanização ela foi sendo construída aos poucos, e ele teve que resgatar isso, porque o médico ele foi treinado, ele estava ali, e emocionalmente eu acho que ele sofreu por isso também, e a gente vê isso nas estatísticas, né, de depressão, de suicídio dentro da formação da medicina, porque ele foi treinado a ver só o coração, mas não é o coração humano, né? O coração que está ali batendo e que ele tem que ir lá cortar, então ele não pode ser sensível a isso. Então, essa humanização de poder tocar esse coração, mas um coração do José de Queiroz Alves é diferente do tocar o coração do paciente do leito 4. Né? Então, eu acho que isso é uma grande trajetória que não só os médicos, né, outros colegas também, mas os médicos eu acho que passaram muito por isso. Né? E Nise vem com esse diferencial. Eu costumo dizer que
Antes de sermos médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, seja o que for, professores, somos seres humanos. E às Jung já vezes falava isso, né? Antes de qualquer técnica, seja humano, né? exatamente, né? Eu parafraseei ela sem querer, né? Porque na minha Jung já fala vida isso lindamente, né? sempre falo isso, né? A gente precisa sentir, né? E se eu não sinto, eu preciso estar num lugar em que eu vou poder utilizar quem eu sou da melhor maneira possível. Isso não é menos, né? Eu acho que a gente cresce naquilo que a gente tem potencial. Quando você fala desse desconforto, né, das lobotomias, VSTs, eu vi muito isso. Eu fiquei 10 anos dentro da doutoreira, no hospital em Botafogo, e por ocasião desse período, né, acho que foi a Marcinha que perguntou, onde ele conheceu a Nise, né? Eu vi Nise, e eu não conhecia a Nise, né? E nós tivemos uma exposição que a doutora Eiras participou, nós tínhamos vários artistas dentro daquele hospital. Eu ficava impressionada e eu ficava muito confusa, eu era jovem, e eu ficava muito confusa, e a gente não se falava, Elise. Não se falava em reforma, não se falava. Eu saí da faculdade com a psicopatologia muito bem dada, né? Eu aprendi uma psicopatologia de família, né? Que foi com minha prima, que foi minha professora, de uma cadeira que herdou da minha mãe é psicóloga também. Então, eu vejo uma trajetória de amor pela psicologia e não poderia ser por outro caminho. Então, quando eu entro dentro daquele hospital, que eu vejo aquele horror todo, eu falo, eu vou ficar. Eu vou ficar porque eu acho que a maioria não quer estar aqui. E quem é que vai ficar com eles? Né? Então, assim, eu não tinha problema em abraçar, eu não tinha problema em tocar, eu não tinha problema em estar junto, em sentar no chão, sim, sempre com as devidas cautelas, né? Mas, assim, e eu não conhecia a história da vida. E por essa ocasião, tinha um evento que teve, né, no Museu da Imagem, tinha uma senhorinha que no fundo da sala nós tínhamos a exposição de alguns pacientes nossos, né? E todo mundo indo, correndo, e aí a minha colega falou, é a Lise, é a Lise. Aí eu, a Lise, sei, mas eu não sabia da importância, até porque ela ainda não tinha, isso em 96, ela tinha, mas eu não tinha, né? Então, eu, assim, eu sabia que ela era alguém muito especial, mas eu só fui conhecer Lise, sabe, depois que eu não estava mais ali pertinho dela, né? E aí eu olhei, né, todo mundo, muitas pessoas chegando com cuidado, ela estava já, né, sentadinha numa cadeira, muito sorridente, uma vozinha assim muito calma, mas assim recebendo todo mundo. E eu não tive coragem, muito jovem, eu falei, eu não vou lá, eu fiquei com vergonha, né? Porque assim, todo mundo muito emocionado, né? E eu confesso, eu ainda não a conhecia. E aí eu fiquei olhando para ela, porque era um corredor, né? Onde acomodaram ela ficou bem confortável, mas era um corredor. E aí eu fiquei olhando, eu não sei se eu fiquei muito fixamente olhando para ela, né? E vendo aquela cena toda. Ela olhou assim para mim, aí eu meio que, meu Deus, se ela me chamar, eu não queria que ela me chamasse. Olha só que loucura, né? Porque o que eu ia dizer para ela? Eu não conheço a história dela direito. Eu fiquei muito assim, né? E ela olhou, ela deu um sorriso para mim, piscou o olho, né? E aí eu olhei, nossa, aquilo ali naquele momento, né? Foi legal, né? Mas hoje eu falo isso com muita emoção. Quando eu relato essa experiência com os estagiários do CAPES, eu trabalhei em CAPES, né? Eu sempre contando essa historinha, né? Que é muito especial na minha vida. Eu falo um pouco desse movimento, né? E, quer dizer, eu só pude viver essa emoção depois, porque aí eu fui devorar a Nise da Silveira, eu fui atrás, e até então nós não tínhamos muita coisa. Então, Nise apareceu, né, há 2 séculos, eu acho que passado, com a tamanha história que ela tem, né? Com esse tamanho, né, de história. E essa humildade dela, né, de estar no cárcere e poder se voltar para dentro, poder entender o ser humano,
a gente está falando de uma pessoa para além, sim, do tempo dela, mas para além do nosso. Olha que momento é esse que nós estamos vivendo, né? Nízia nos representa nesse momento. A luta antimanicomial, ela precisa que a gente esteja atento, porque é de interesse, sim, né, de uma demanda de colegas, de uma demanda política, porque a política fechou os hospitais. Teve toda uma equipe, teve claro que teve toda uma ação, né, terapêutica, multidisciplinar, de médicos ali para se fazer, mas, por exemplo, o que eu vi acontecendo dentro do hospital em que eu trabalhava não foi uma desinstitucionalização, infelizmente. Foi um dos primeiros hospitais, foi, se eu não me engano, o primeiro hospital a ser fechado no Rio de Janeiro, tá? E não foi de forma humanizada. Então, o grande sonho da libertação, ela não foi bonito assim. Uhum. Ainda não havia os CAPs, tinha um interesse imenso das pessoas, né, que herdaram, e eu herdei um elefante branco, né, de fechar aquilo, porque aquilo ali era um patrimônio imenso, um dos maiores hospitais de prédio, porque tinha a doutora de Paracambi, que era imensa, né, que está aí no Google para que todos possam ver os horrores de lá, e a doutora de Botafogo também, que eram prédios, eram enfermarias assim que eu, com mais de 5 anos eu estando lá dentro, eu fui conhecer enfermaria que eu não conhecia. E eu fiquei muito assustada com isso, né? Uhum. E falando diretamente, né, da luta de Nise, é uma luta da reforma viva, porque lá em 96, né, a gente via a dificuldade de uma equipe multidisciplinar trabalhar, a gente poder colocar dinâmicas para esse trabalho. Em 2008, quando eu chego, né, ao Centro de Atenção Psicossocial, feliz, eu cheguei num lugar libertador. Eu cheguei num lugar que as coisas vão acontecer. Nízia vai estar aqui. E aí, dentro da nossa portaria 336, né, eu me deparo com uma portaria que é de 2002, se eu não me engano. Se eu não tiver, né, alguém ajuda aí. Não tinha, né, nessa equipe, né, a terapia ocupacional, não tinha um arte-terapeuta, não tinha um professor de educação física. E aí eu, Caxias, como a minha coordenadora me chamava, né, me chama até hoje, e eu me sinto muito orgulhosa desse lugar, né, sinto isso como um elogio. Eu questionei isso, e ela também, mas a gente vai mudar isso. E foi tão difícil. Então, assim, em 2008, a gente ainda estava atravessando toda essa luta de Nízia da Silveira. Uhum. Então, assim, a gente poder construir isso, derrubar os muros que estão dentro da gente. Que eu acho que ainda né, Ariadne? Esse muro ainda existe, né? Existe. A gente está vendo aí a política indo na contramão, os hospitais querendo voltar, as pessoas querendo voltar para os hospitais. E eu gostaria até de falar e deixar uma mensagem aqui, que eu entendo perfeitamente e acolho as famílias que se sentem abandonadas, que se falam assim, ok, leva para sua casa. Eu ouvi tanto isso. Leva para sua casa, né? E eu sei que não é fácil. Então, essa família precisa ser acolhida também. A família está muito fora, né, do cuidado. E a gente precisa trazer essa família para o cuidado. Isso ainda em 2021, onde é tão discutido, onde a gente já está aí, né? Eu trabalho com novas abordagens, né? Eu estou junto com a equipe do Senat, os cursos do Senat, divulgo com muito amor, com muito carinho, porque foi onde, né, eu tive um encontro com ouvidores de vozes, é onde eu estou tendo encontro com diálogo aberto. Isso tem tudo a ver com Nízia da Silveira. A Nízia da Silveira, olha, não é à toa que eu tenho aqui o cartaz dela, né, que foi impresso, que foi feito com todo amor, que é citado o tempo todo no curso. Né? Então, a sua live, ela traz conhecimento, a sua introdução sobre a vida de Nízia. É uma introdução
que até para mim eu resgatei muito a história que ficou perdida. Então a gente precisa sim, né, falar e resgatar a história da reforma, porque a reforma ela está muito no papel e a gente precisa colocá-la em ação. Né? A gente está num momento de pandemia, a gente não pode se aglomerar, a gente não pode sair na rua. Eu defendo esse princípio, eu defendo o isolamento, né? Eu estou online, eu posso estar online, e por estar online e poder estar em isolamento, eu tenho certeza que eu estou compactuando para que aquele que não pode estar, possa estar com mais segurança na rua. E isso faz com que a nossa saúde mental ela seja um pouco mais preservada. A gente precisa cuidar um dos outros. Eu acho que essa pandemia veio para nos alertar contra isso. Não adianta abrir o hospital e trancar as pessoas. Exatamente. Estamos trancados agora em nossos lares. Quantas coisas estão acontecendo com as famílias, a gente sabe dos abusos em família, a gente sabe de encontros que todo dia eu voltava para aquele lá, mas não encontrava. Agora eu não saio e tive que encontrar, tive que estar junto, né? Então eu acho que Nízia está o tempo todo na nossa fala, está o tempo todo na nossa ação, né? Então, assim, é maravilhoso poder ouvir você, resgatar e poder falar um pouquinho desse lugar, contribuir, né, de alguma forma. Ela trouxe, olha só, uma médica que valoriza a terapia ocupacional, que valoriza esse lugar, né, do fazer, do construir, para você sair do escuro. Nossa, é maravilhoso que se multipliquem pessoas, né, que possam estar vendo para além da escuridão, como Nise viu lá, novinha, aos 15 anos, quando falou, não, eu vou, né? Ela não viu, ela foi. E no momento que fecharam essa, né, tentaram enclausurar ela disse, não, vou aprender aqui. E foi ali que ela se descobriu, né, essa potência e foi além. Que a gente possa sair também, né, Elaine, além como ela. É verdade, né? Porque não é à toa de chamar a Laís, né? Uma mulher além de seu tempo, né? Ela foi uma adolescente além de seu tempo, ela foi uma jovem além de seu tempo, uma mulher, uma idosa além de seu tempo, né? Porque mesmo que lá os seus, né, 90 e tantos anos já que aposentaram ela de forma compulsória, né? Vamos pensar aí, né? Já próximo dela falecer, assim, já nos anos, né? Próximo dela falecer, de forma compulsória, né, aposentaram ela, aí tudo bem. Aí ela falou assim, tá, então já que me aposentar de forma compulsória, deixa eu ir embora. Ela foi embora. Aí no outro dia ela aparece lá. Aí ela aparece lá e falou assim, Nis, mas você não pode vir trabalhar, você já foi aposentada. Tudo bem, vocês falaram que eu não posso vir trabalhar, mas de forma voluntária vocês não falaram, então eu estou aqui de forma voluntária. Quer dizer, né? Ela é danada. Ela é danada. Então, ela voltou no outro dia de forma voluntária. Quer dizer, ela não estava ali como mais uma trabalhadora, como médica, né? Assim, registrada no hospital. Ela estava lá no Museu Imagens do Inconsciente como uma voluntária, né? E continuou o seu trabalho até, como diz, nos últimos dias, quando ela faleceu, né? Com insuficiência respiratória, né? E faleceu em 98 com 94 anos, né, no Rio de Janeiro mesmo, né, e tal. Então, assim, é uma história linda, né, que a gente tem aí dessa mulher realmente pioneira, né, e a gente pensar assim, é um grande exemplo pra gente, né, Ariadna, assim. E a gente fala muito aí da luta antimanicomial, né, que muitas pessoas falam assim, que essa luta no Brasil veio muito, né, assim, na década de 70, né, com a história de Trieste, da Itália, com Basaglia, né, às vezes a gente vê muito isso, mas Nise já fazia isso lá em 1927, quando ela começou com essa história, né, lá atrás, o Osório César, que eu acho que a gente não pode deixar de falar dele, que já fazia antes da Nise, já fazia essa história de trabalhar a arte como forma de expressão, né, dos títulos loucos, né? Antes mesmo da Nise, como diz, nascer, ele já fazia esse trabalho como médico lá em Franco da Rocha, em São Paulo, no Hospital do Chuquiri, né? Ele já fazia isso quando ele publicou, né, assim, aqueles primeiros estudos dele, daquilo que ele já estava percebendo,
né? Foi quando a Nise formou, quer dizer, ele é mais, assim, antes da Nise ainda, então acho que a gente tem que registrar isso, porque não pode deixar, né, assim, de pessoas que tiverem esse olhar, né, para o humano, de forma humana, né, teve esse olhar diferente para os diferentes, numa época onde que se, né, era tratado como animais, né? Então acho que é muito importante a gente ter esse olhar para, né, desses ativistas, né, da luta antimanicomial e não colocar só que assim foi da década de 70 para cá. Eu acho que é desconsiderar essas pessoas para trás e falar tantas outras que às vezes nem se tem esse registro, né? Exatamente, né? Quando eu levantei a mãozinha aqui, os anônimos, porque são várias pessoas que fazem anonimamente, que não entraram para a história lá nos séculos passados, né? Nessa história. Eu leio muito isso nas entrelinhas de Foucault, né? Eu amo Foucault, sou apaixonada pela leitura de Foucault. E eu leio nas entrelinhas de Foucault esse trabalho, né? Que é feito pelo ser humano. Não é feito só pelo médico, pelo psicólogo, o arte-terapeuta, não, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro, né? Eu conheci, por exemplo, na Doutoreiras, tinha um grupo de irmãs que trabalhavam lá, elas até viviam lá, né? Eu não entendia muito essa parte, eu fiquei sem entender. 10 anos de hospital, mas eu não peguei muito bem essa parte. Mas que cuidavam de uma enfermaria que eram de idosas, né? Mas eram idosas famosas, por isso que a gente não tinha muito acesso. Era um local que era particular, né? E ali tinha uma das cantoras do rádio estava ali, então eram assim cuidadas, né? A família ia lá, levava dinheiro e tudo, mas estavam estavam fechadas e muito fechadas, bem clausuradas. Mas assim, o acesso que eu tive ao trabalho delas, né? Eu falei, mas o que elas fazem aqui? Não era só um cuidado de uma comida melhor, porque aí não vinha comida do restaurante, do refeitório, né? Eram elas que faziam essa comida, porque a família, né, pagava para isso, mas elas tinham cuidado de fazer um trabalho mais humanizado, né? E eu não vou te falar, não eram porque eram freiras, não. Porque eu conhecia aquilo que eu falo, né? Antes de nós sermos freira, nós somos um ser humano. Será que eu tenho a aptidão para ser freira? Eu posso ser uma freira má. Eu conheci, né? Freiras Existem que não... mães más, né? Existem mães más, né? Quantas mães más que a gente sabe? E aí todo mundo fica assim, ai, mãe, amor. Nossa, a gente na nossa clínica, o quanto que a gente escuta de mães más, né? Então, tem que pensar bem nesses outros lados também, né? E os anônimos existem até hoje lá no CAPES. Eu vi pessoas voluntárias lindas e maravilhosas que, nossa, fizeram trabalhos assim que ficaram para a história. Eu tive o cuidado de fazer um pequeno registro, né? Não dá para a gente poder fazer tudo, mas sempre que eu posso, né? Hoje nós temos aqui, olha, esse canal. A gente está falando, eu estou falando com você de tão longe, de tão distante. Que bom esse encontro. Você veio parar em Cabo Frio, olha que legal. Né? Adoro Cabo Frio. Nossa, ai, quem não adora? Eu moro onde todos passam as férias, né? É o que o pessoal fala. Mas, enfim, isso aqui está possibilitando isso. Então, eu acho importante a gente fazer. Sempre que eu posso, eu faço esse resgate. Alguns voluntários que estiveram lá com a gente, que fizeram um papel maravilhoso, né? E aí, sim, com um pouquinho de Nise dentro deles. Porque o que eles faziam era, assim, uma coisa que eu olhava e me emocionava, né? Além dos técnicos que iam para além, né? Nós temos alguns técnicos aqui que eu vi que entraram, né, que vão além. A Ana Paula é uma profissional que vai além, a Marcinha Ribeiro é uma profissional, né, que vai além. Enfim, eu não sei todas, gente, que entraram aqui, eu não estava olhando, mas é que a Ana Paula eu vi, né, que entrou aqui. Ana Paula, aliás, fez o convite, né, me indicou, na verdade, né. Então, assim, como é bom, né, a gente poder também ter os anônimos. E eu acho que eles sabem o que eles fizeram, acho até que eles não querem essa notoriedade. Mas sim, né, a gente precisa ter esse resgate. Né, Agradecer, né?
Exato. Que bom que você está aí escrevendo seu livro e vai poder resgatar todas essas histórias e a gente vai poder ler, né? Eu acho que é importante a gente ter a história de pessoas com esse legado, né? Que não fique perdido, se só em artigos, né? Que isso possa se tornar, sim, uma grande biblioteca. E essas histórias, né, que o meu livro chama As Pessoas de Nise, e esse título não veio à toa, assim, né, porque quando eu estava, não tinha intenção nenhuma de escrever livro, não tinha nada disso, assim, eu fui, foi acontecendo, na verdade, foi uma construção, e aí, com o tempo, a própria Gladys, né, lá do museu, eu falei assim, Elaine, isso que você está vivendo, que você está vivenciando, isso dá um livro, assim, eu acho que a Nise ia ficar muito feliz, assim, né, no sentido disso tudo que você está vivenciando, porque você encontrou pacientes da Nise que te relatou, fez depoimentos, você gravou vídeos, né, e não só pacientes, pessoas que trabalharam com ela, várias pessoas, né, projetos assim, de desdobramentos do trabalho dela, e aí eu fui conversando e fiz esse apanhado, ela falou assim, isso dá um livro, e fora histórias que aconteceram comigo, que eu não planejava, tipo, coisas assim, inacreditáveis. Como diz, se não fosse comigo, uma pessoa contando, eu falei, não, essa menina tá mentindo, sabe aquelas coisas? Aí eu falo, não, isso teve dedinho da Anis, que não teve condição, sabe aquelas coisas, você fala, não tem condição, só pode ter sido a Anis que colocou o dedinho aí. Então tem coisas que eu fico assim, gente, não tem condição uma coisa dessa. E aí eu contei pra a Gladys falou assim, Elaine, isso foi a Anis. Ela mesma, isso foi a Anis. Então ela falou assim, olha, isso é tão rico, essa experiência, né? Porque essa experiência com a Anis começou em 2014, e aí eu, né, todo ano ia no Rio, 1, 2, 3 vezes até por ano, e aí ela falou assim, mas é tão rico isso dá um livro. Eu falei, um livro? Assim, nem pensava. E aí eu fui começando a pensar nisso, a amadurecer isso, até que eu falei, não, realmente. E aí eu fui construindo isso com esse formato, mas não acreditando nessa história de livro, sabe? Porque, assim, eu queria ter esse apanhado para a experiência, para uma imersão pessoal, para uma imersão profissional, porque eu gostei daquela história dela e vi que aquilo ali era diferente, era isso que eu buscava dentro da psicologia, enquanto psicóloga. Eu queria algo diferente para a minha vida profissional. Só que foi muito além, né, do que isso. Eu falei assim, gente, era isso que eu queria, algo de diferente, um olhar diferente para a minha clínica, né? E aí, você lembra que eu te falei hoje, né, lá no Zap, eu falei assim, quantas vezes, assim, de todas as vezes que eu fui no Rio, eu vou lá no cemitério São João Batista conversar com a Nise, lá no cemitério, lá no túmulo dela, e falar assim, Nise, eu tô no caminho certo, eu vou lá conversar com ela, gente. Aí a pessoa é louca? Sou a louca que vou lá no cemitério conversar com a Nise, mas eu me sinto bem de estar ali, porque assim, eu falo que além de tudo, ela virou minha mentora espiritual, assim, olha, eu tô no caminho certo, se eu não tiver, me dê sinais para não ser. Se eu tô no caminho certo, me dê sinais para ser. Sabe? Eu converso constantemente com ela, no meio da rua, ou quando eu tô no Rio, ou quando eu tô lá, porque eu falo que é o lugar mais próximo que eu tô dela. Isso é importante para mim. Olha só, como facilitadora do grupo de ouvidores de voz, eu digo que você tem uma voz companheira maravilhosa. Nossa, uma voz sensacional. Eu literalmente eu escuto a voz dela. Que bom, é isso, acho que é isso, né? A gente precisa eleger vozes melhores para a nossa vida. É possível, né? O Ouvidores de Vozes fala desse lugar. Eu acho que a maior busca, né, o maior objetivo, né, desse encontro nosso aqui, né? A gente está se ouvindo, a gente tem outras pessoas nos ouvindo aqui nessa live, poder fazer essa transformação dentro da gente. Porque Nise fez isso, né? Não tem como escapar a Nise, né? Toda a nossa fala se volta para ela, porque realmente ela fez tudo certinho. Ela veio para fazer esse legado, deixar esse legado para gente. E resgatar isso sempre, né, Ariadne? A gente não esquecer dessa história, assim. Não. E que você disse lá no início, né? Não é a gente lembrar só em maio da luta antimanicomial e nem da Nise, por essa data, né? Por esse momento. É a gente lembrar sempre, gente, porque, assim, tem gente que fala assim, a prata da casa, ela é o ouro da casa, né? Ela é uma brasileira que, sabe, que foi pioneira
né? E que até hoje faz barulho aí na vida das Sim. pessoas, e às vezes as pessoas nem sabem, né? Eu tenho Então, uma curiosidade. fala. O livro vermelho era o de Jung O ou livro, não? O livro vermelho que levou ela à prisão, por um acaso era o de Jung? não, de Marx. Ah, era de Marx mesmo, né? Eu Era fiquei de na Marx. dúvida. Eu vou perguntar, porque eu sempre tive essa dúvida, porque algumas pessoas que não estudaram direito me falaram, olha, esse livro é de Jung. Eu falei, Não, é, não, o livro vermelho era de Marx, porque ela lia muito Marx, né? E aí, como ela uhum, era a capa vermelha, né? E aí, assim, tudo que era vermelho era comunismo. Mas e se fosse, né? E a liberdade de expressão? uhum. Só que a gente Ah, estava na ditadura de Getúlio Vargas. Então, né? mas Na se época da fosse ditadura, também. nada podia, né? Mas acho que nada por acaso também. Ela foi presa e olha o que ela, as descobertas que ela já começou a ter, os encontros que ela teve ali nessa cadeia, né? Ali nessa Sim, prisão, os olhares que ela teve para os seus próprios, né, clientes, né, que ela nem chamava de paciente, ela chamava de cliente. Então, assim, mas os olhares que ela teve para esse ser humano, de se colocar no lugar do outro, olha ela usando a empatia, né? Então, assim, acho que é sensacional, assim, os ensinamentos que ela deixa para gente, né? Então, eu muita acho que é coisa. isso, né? Acho que a gente falou um pouquinho de tudo, um pouquinho dessa história dessa Sim, mulher que nos inspira, que nos motiva, né? E que faz a gente realmente, né, pensar aí no nosso papel em pleno, né, 2021, a gente pensar assim, que papel é esse nosso, seja a mulher dona de casa, a mulher que sai para estudar, a mulher que sai para trabalhar, a mulher que sai para viajar, a mulher que é sim, mãe, a mulher que é esposa, né, seja lá qual papel esse que a mulher, né, tem, quer, né, ou é, não quer, porque ela também não tem que ter nenhum papel, às vezes ela não quer papel nenhum, mas que ela exato. sabe que, assim, o que que eu sou, né, aonde que eu estou, para que, né, eu possa ali fazer diferença, não só para mim, quanto para o outro, né, nesse sentido aí É, da vida, desse legado, né, porque eu acho que é importante isso, assim, a gente fazer porque diferença para os diferentes, né, para as pessoas. sem dúvida, e assim, ouvindo você falar, né, todo esse resumo que você deu agora, né, do nosso papel enquanto mulher, o empoderamento veio, mas ele não significa que, né, que eu tenho que me empoderar de algum lugar que eu desconheço, ou então eu me empodero e aí eu acabo, às vezes, né, não conseguindo passo do ponto, né? Coloco, vou lá fazer o doce e aí eu ponho muito açúcar e aí eu estrago o doce, porque não é a quantidade de açúcar, muita, né? Então, eu acho que a gente agora está vivendo esse processo, né? A mulher conseguiu ter um espaço, ela ainda luta por outro espaço, ou esses espaços que a gente está conquistando e que ainda não estão legitimados, ainda não são reconhecidos. Eu sempre penso, não sei se é, né, por conta desse meu lugar, a saúde mental, ela me faz olhar o ser humano, né? Eu sei das lutas de classe, né? E a gente precisa ter as bandeiras mais do que hasteadas, né? A gente precisa falar dessas bandeiras de forma bem clara e objetiva, não só carregar uma bandeira, a gente precisa agir. Né? É, É aquilo que eu falo. A teoria ela é importante, mas se a gente ficar só na teoria, a gente não faz, não realiza. A teoria de Nisa está aí, mas você está colocando isso, tá? Pegando toda a sua experiência e está colocando isso dentro de um livro, um legado, para que a gente possa ter acesso, né, à história. Então, eu acho que é muito por aí, sabe? A gente tomar cuidado, porque eu acho que tem muita gente sofrendo, né? O eu tenho que ser, né? Não, você pode ser. Você, você deseja ser? Como você quer ser, né? De que lugar que você vai ser? Mas eu tenho que ser lá. Não, pode ser daqui também. O que você acha daqui? Né? Então, assim, de repente ficou tudo muito, sabe? É globalizado, é internet, todo mundo sabe tudo. Eu tenho um paciente que chega no consultório e fala assim: ah, eu tenho esquizofrenia. Aí você tem? Como é que é isso? Entendeu? Então a gente precisa ir com a calma, com muito importância desse carinho. rótulo, né, que às vezes assim a própria sociedade, a própria, às vezes família, né,
fica com esse rótulo e essa preocupação, né, com isso, assim, com isso, assim, e a pessoa carrega isso aqui no ombro pro resto da vida, né? Então, assim, não é por aí. Né? O que fazer? Ah, bom, eu tenho esquizofrenia, mas o que fazer com isso? Será que é preciso desse, né, desse diagnóstico? Será que mais importante do que o diagnóstico é você viver, né? É você saber lidar com isso, então, que você tem, mas saber lidar aí na vida, né? Seja com arte, né? Seja com uma atividade física, seja tentando interagir com as pessoas, seja que forma for, né? Dar essa oportunidade ao ser humano, a todos nós, não só a pessoa que sofre, né, com transtorno mental grave, gravíssimo, que está indo lá para o dispositivo, né, mas todos nós, né, e esse momento agora é urgente a gente falar desse lugar, a gente poder abrir esse espaço, poder, como você está fazendo, parabéns, né, por esse trabalho, estou tendo esse reencontro com você agora, que bom, seja bem-vinda na minha vida, estou te seguindo, né, e que a gente possa, você, né, e eu aqui do meu lugar, você do seu lugar, a gente possa estar abrindo espaço para que outras mulheres, né, possam estar indo além. É muito bom. Faço das suas as minhas palavras, a mesma coisa. Parabéns também para você por esse espaço, por esse lugar, né, há tanto tempo aí também. Eu acho que é isso, né, Ariadne? A gente está aí nessa luta, né, ativistas aí da luta antimanicomial, da saúde, em prol da saúde, né, para esse lugar tão bom, porque sem saúde, né, seja física ou mental, a gente não vai a lugar nenhum, né? Tá aí a prova da pandemia, né? Porque assim, tá esse espaço do corpo físico que, por mais que o vírus, né, ele infecta esse corpo, né? Mas quando você é infectado, que ele infecta também a nossa saúde mental. E que mesmo se ele não me infecta, e se infecta quem está do meu lado, o quanto que a minha saúde mental também, né, ela fica vulnerável. E quando eu sei que alguém está infectado que eu conheço, eu também fico com a minha saúde mental vulnerável. Quando eu sei quantas mortes, né, e fica aqui o nosso luto, né, pelas pessoas que cada dia que passa estão aí falecendo por causa dessa doença, o quanto que a nossa saúde mental fica vulnerável. Então, quanto é importante a gente falar de saúde mental por essa saúde física que está aí, né, despedaçando famílias, né, está aí realmente deixando todos nós vulneráveis, né? Então, o quanto a gente repensar na nossa saúde física e mental, o quanto que ela é importante. Né, por essas pessoas todas infectadas, pessoas falecidas, famílias falecidas aí, né? Então, quanto é importante a gente pensar nisso, nesse mês de maio, né? Principalmente aí que a gente faz essas reflexões, mas pensar isso, né, no ano inteiro, né? O quanto que saúde física e mental, o quanto que é importante. Nunca foi tão urgente, né? A gente tão urgente. Sempre foi, né? E aí a gente tem todo esse legado, né, que veio, né, de séculos e séculos trazendo para a gente essa responsabilidade de seguir. E que bom que a gente é afetada e consegue, né, muitas pessoas, né, conseguem ser afetadas e conseguem, né, seguir esse rumo, indo além, do jeito que dá, porque às vezes é muito difícil. Tem um sistema que é muito fechado, tem um sistema que vem na contramão, né? É bem complicado mesmo, além de um credo mesmo, né? De um grupo de pessoas acreditarem que esse é o melhor caminho. Então, eu acho que é com muito carinho, sabe? Essa reforma e a gente está na reforma da reforma, porque a reforma já foi, né? Então, assim, a gente está precisando repensar o que foi feito até agora. É verdade. Como que nós construímos esse caminho da reforma até agora, né? Como é que a construção, né, do serviço, né, que vem para substituir os manicômios estão funcionando, né? Se a gente não tiver coragem para olhar e ter uma resposta sincera em relação a isso, onde nós erramos,
onde estamos errando, é provável que a gente não saia desse caminho e a gente seja atravessado. Mas eu confio muito, né, na militância, eu sou uma militante, eu acredito muito na saúde mental, eu acredito muito que nesse momento que a gente está sofrendo uma tsunami, né, de morte, de dor, de solidão, de aprisionamento dentro de nós mesmos, mas que a gente como vou repetir, né, que a gente encontre também nessa escuridão, né, um lugar para a gente poder realizar algo de diferente. A palavra do século, né, desse momento, não do século, né, vai ser depois, mas eu acho que a palavra do momento é você se reinventar, é a ação do momento, é a palavra que se mais escuta. Eu vou me reinventar, é a ação que você mais escuta. Eu estou num processo, né, que eu preciso me reinventar, porque senão eu vou passar fome, porque senão eu vou enlouquecer. Então, isso tem tudo a ver com esse processo mesmo da gente poder, né, poder se reconhecer nesse lugar. Se a gente antes não conhecia a dor do outro, como a Nise se propôs a conhecer dentro da clausura dela e ela foi e reconheceu a doença mental ali, o momento é agora. A gente está bem diante desse processo, né? E que a gente consiga ver a luz no fim do túnel. É verdade, senão a gente vai ter aquela sensação. Esses dias eu escutei um termo na televisão, que foi muito engraçado, assim, de um programa da TV fechada, né, que falava assim, senão a gente vai ter a sensação, assim, que é como se eu tivesse sido atingido por um raio, e aí dentro, na hora que eu tivesse atingido pelo raio, eu fui atingido dentro do raio, entendeu? No raio eu fui atingido dentro do raio. Eu não quero isso não, e não quero para ninguém, então realmente é bem complicado. Então, querida Ariadne, gratidão mesmo de verdade. Gratidão. Mandar um beijo no seu coração, né? Pela partilha, pelos compartilhamentos, né? Pelas experiências aí, né? Pela sua atenção e pelo convite aí, surpresa, mas pelo convite aí, né? Que eu acho que foi muito lindo. Nós falamos assim, essa live vai ser linda. Eu acho que realmente foi linda, né? Por falar de Nise, por falar de uma mulher, né? E aqui, assim, para muitas pessoas, né? Também é um detalhe importante, ela na formatura, no TCC dela lá de conclusão de curso, ela falou sobre a violência contra as mulheres. Olha para você ver que bacana, né? Então é sensacional isso, então ela reforçando o papel aí da mulher, né, de estar preocupada já com isso, né? Então, assim, agradecer você de coração mesmo, né, de ter tirado um momento aí, né, da sua noite para estar aqui compartilhando. Abri o mês de maio falando sobre a Nise, da reforma, né? Então, muito prazer, gratidão por esse momento lindo, né? Poder falar de Nise, é sempre emocionante, então é uma live que emociona a gente. Eu espero que todos tenham, né, ficado curiosos. Quem não conhecia, eu conhecia um pouquinho, né, possa investigar, né, mais e não fique como eu, né, porque eu estive diante dela, mas a gente está aqui diante dela também, né, da história dela, então que agora a gente possa abraçar, sair correndo para ela. Mas Nise é assim, ó, ela fala que ela picou, acabou. É isso, verdade, picou, acabou. Verdade. Né? Agradecer a Marley, que ela assistiu a live com a gente o tempo todo, né? Já tinha agradecido lá no início da live, depois eu vi que ela entrou, mas agradecer novamente, porque ela, né, ficou dodói esses dias, ela ia fazer a live, então agradecer novamente. Eu vi que ela colocou aqui agradecendo aqui pela live e tudo, mas agradecer melhoras para você, minha querida. Gratidão. Né? Espero que ela rapidinho aí se recomponha. Né? Com certeza, vai ter a live com ela, com certeza eu vou estar assistindo. Eu falei com ela que em breve, mas ela vai ter que pegar mais leve, porque ela tava muito serelepe. Isso. Ela tem que recuperar bem assim, né? Então, mas aí, então agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. A live vai ficar gravada aqui no canal, no IGTV, e daqui a pouco eu já coloco lá no canal Psicologia e Arte na Prática no YouTube também, porque é bom que lá que outras pessoas também aí do YouTube possam ver aqui a nossa live, tá? Um beijo no coração para todo mundo, gente. Gratidão, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.